A seguir, Hora da Notícia. A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite segue até 31 de agosto. Agora, sábado, tem o dia D de vacinação. Motor da economia, o agronegócio também é segmento com boas perspectivas de carreira. E quem vai falar sobre este assunto é o engenheiro agrônomo Mauro Luiz Alberton. E ainda sobre carreira, é cada vez maior o número de brasileiros que busca por uma experiência profissional em outros países. E também na edição de hoje você vai saber como administrar a convivência em condomínios residenciais para evitar que os conflitos se agravem. Hoje é terça-feira, é 14 de agosto, é hora da notícia. A Central de Atendimento do SAMU em Porto Alegre atende com 60% da sua capacidade nesta terça-feira. Ontem à noite, os trabalhadores que são terceirizados entraram em greve por falta de pagamento dos salários, afetando o atendimento nas unidades do serviço na maioria das cidades gaúchas, entre as quais está Passo Fundo. A Secretaria Estadual da Saúde acredita na normalização do atendimento ainda no dia de hoje. Até o fim deste mês, os pais que têm crianças com idade de 1 até 5 anos devem levar seus filhos para um dos 20 postos mais próximos de vacinação em Passo Fundo para tomar a vacina contra o sarampo e também a poliomielite. O dia D é sábado. Gotinhas que salvam vidas. Uma injeção que pode até ser um pouquinho dolorida, mas protege contra o sarampo, doença que pode levar à morte. Elas choram, a gente, enquanto pai e mãe fica apreensivo, mas é necessário. É necessário, a prevenção é necessária, porque se pegar a doença é pior, né? E ela fez vacina para quê? Ela fez a polio e a tríplice viral. Até agora, Passo Fundo já fez 1.373 doses de vacina contra a poliomielite e 1.393 contra o sarampo. É um índice de 14%. A meta é vacinar até o final de agosto 9.952 crianças, alcançando um percentual de vacinação de 95%. Existem áreas endêmicas, as pessoas se mobilizam pelo mundo, então é muito importante que os pais levem seus filhos então para vacinar nessa campanha que ela foi se configurando pela emergência novamente, né, de casos no próprio Rio Grande do Sul, casos de sarampo que nós temos, né, atendendo a toda uma orientação do Ministério da Saúde. Além da vacina contra a poliomielite, a criança recebe a tríplice viral, vacina que além de proteger contra o sarampo, defende o organismo da cachumba e da rubéola. O sarampo pode levar ao óbito, a polio também tem toda a questão de malformação, de problemas, né, em membros em especial. Então, é essencial que os pais levem seus filhos. É importante reforçar que crianças que já foram vacinadas devem refazer a dose, em razão do alto risco de contaminação. Responsável por 23,5% do PIB brasileiro em 2017, o agronegócio ele não é só o motor da economia, como também um segmento que oferece boas perspectivas profissionais. E é sobre carreira no mundo agro que o engenheiro agrônomo, natural aqui de Não Me Toque, formado pela UPF e que hoje ocupa o cargo de diretor de marketing estratégico da Bayer, vem falar na aula inaugural da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Mauro Luiz Alberton é nosso convidado aqui no Hora da Notícia. Seja muito bem-vindo ao UPF TV e também à Universidade, a tua antiga casa. Obrigado, Thaís. É um grande prazer estar de volta aqui na UPF e ver a grande evolução que essa casa teve ao longo do tempo. Realmente é bom estar aqui. Mauro, hoje, resumidamente, quais são as possibilidades que o agronegócio oferece? É difícil de resumir as oportunidades porque elas são amplas e, vamos dizer assim, se estendem cada vez mais. Mas tanto na produção, na industrialização, na área agrícola, na área de alimentos, dentro de uma empresa, na área de marketing, pesquisa, desenvolvimento, vendas, logística. Então, realmente eu vou ter uma palestra hoje à noite aqui na UPF justamente para falar nisso e na amplitude de possibilidades que uma carreira, um engenheiro agrônomo tem
para o seu futuro. Pois é, e quais são os profissionais que acabam sendo mais demandados hoje pelo setor do agronegócio? O agronegócio precisa de pessoas que estejam dispostas a aprender sempre, que sejam pessoas que tenham a vontade de evoluir com o agronegócio. Se a gente olhar a evolução que a gente teve nos últimos anos, que está aí, está vindo, nós precisamos de pessoas muito flexíveis e dispostas a mudar constantemente e que tenham, obviamente, uma capacidade de raciocínio, de criação e de contribuição para a empresa em que atuam e principalmente para a sociedade, com uma responsabilidade social e uma visão sistêmica da nossa sociedade. Agora a gente fica falando aqui do agronegócio, mas a gente não está falando só para quem é formado em agronomia ou em medicina veterinária. Esse segmento, ele comporta profissionais de diferentes áreas. De economia até engenharia, das diversas funções. Administração. Até mesmo, eu estive vendo uma apresentação há alguns dias de uma nova empresa, uma startup, que está usando inteligência militar para trazer para a questão de fazer imagens em lavoura, por exemplo. Então, toda essa questão financeira até a questão tecnológica no mais profundo da ciência mesmo, como nanotecnologia. Realmente o agro é uma empresa, vamos dizer assim, uma área de portas abertas para várias frentes. Bom, o cargo que você hoje ocupa é um cargo de amplitude nacional. Então eu te pergunto, quais são as regiões do país que hoje mais estão contratando? Olha, a gente vê dentro do agro uma expansão grande ainda no Mato Grosso, novas regiões como Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, mas a evolução que tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, novas tecnologias que vêm para cá, é uma demanda constante de novos profissionais para que as tecnologias sejam introduzidas, que sejam desenvolvidas. Então, dizer que uma região contrata mais que a outra depende da área que você quer se especializar, mas nós temos oportunidades para a área agro no Brasil todo. E a gente nem está falando aqui de mercado no exterior. A gente vai falar logo mais, inclusive, aqui no Hora da Notícia sobre esse assunto, mas existe também essa possibilidade. Eu vejo que existe a possibilidade de trabalhar fora do Brasil, mas também existe hoje uma nova perspectiva que é você trabalhar em empresas globais locado no Brasil. Então você tem cargos globais e está situado em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, sendo o responsável global por uma parte da área. Mas com certeza hoje o fluxo de profissionais vindo para o Brasil, que todos querem vir para o Brasil, e saindo daqui para grandes centros de desenvolvimento de tecnologias como a Europa e Estados Unidos, é muito grande e as oportunidades são imensas também. Se você pudesse dar um conselho, ou quem sabe uma orientação para quem está começando agora, o que é que você diria de mais importante para quem está investindo na agronomia? Aprenda muito, aprenda a se modificar constantemente. O que nós aprendemos há 5, 10 anos atrás é muito útil, mas talvez não é o que é necessário hoje. Então, essa flexibilidade e aprendizagem constante é fundamental para o sucesso de um profissional e é o que as empresas precisam hoje. Ou seja, se contentar só com a graduação já é coisa do passado. Pode ser bom até um ano depois, mas a pessoa precisa demonstrar que está disposta a evoluir a todo momento. Muitíssimo obrigada. Sucesso na aula inaugural hoje da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Obrigada. Muito obrigado, Thais. Obrigada. E olha só, algumas notícias aqui da UPF estão abertas até o dia 10 de setembro. As inscrições para a 16ª Feira de Ciências e 12ª Mostra de Inovação Tecnológica. Elas acontecem no dia 5 de outubro no Centro de Eventos da UPF. Podem participar estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental, além de ensino médio e técnico. Inscrições no endereço que aparece aí na sua tela. E no dia 18 de agosto, a Liga de Emergência e Trauma, aqui da UPF e também da Universidade Federal da Fronteira Sul, promove atividades que marcam o Dia Nacional de Reanimação Cardiopulmonar. Essas atividades vão acontecer no Parque da Gari, portanto, serão abertas a toda a comunidade das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde.
E a UPF jubilou mais um professor pelos anos de contribuição e dedicação à universidade. Com 43 anos de atuação na docência, Hugo Roberto Kurtz Lisboa, graduado em medicina, tem especialização em endocrinologia, mestrado em medicina e doutorado em ciências médicas. Endocrinologista, ele recebeu a portaria de jubilamento das mãos da reitora da instituição, a professora Bernadette Maria Dalmolin. A convivência em condomínios, como administrar os conflitos para melhorar o relacionamento entre os vizinhos. É isso que a gente vai falar no próximo bloco. Nós já voltamos. Esse mês a gente comemora os 161 anos de Passo Fundo, por isso o Estúdio 4 desta semana fala sobre a economia do município. O programa vai ao ar hoje à noite, às 11 horas, e tem reprise na quarta e na sexta-feira. Viver num condomínio junto com outras pessoas nem sempre é fácil. São vários interesses em um mesmo lugar. E nesses casos, os conflitos são muito comuns. Entra aí o papel do síndico e das administradoras. Quando o assunto é condomínio, tanto faz se é residencial ou comercial. A lógica é a mesma. Muitas pessoas de pensamento e interesses diferentes vivendo ou trabalhando em um mesmo lugar. De acordo com o Leonardo, diretor dessa administradora de condomínios, o papel do síndico é fundamental para resolver pequenos ou grandes problemas. O maior índice, o foco de conflitos em condomínio, indiscutivelmente é a questão da perturbação do sossego e a produção de ruídos excessivos por parte de alguns condôminos na concepção de outros. O síndico é o mediador nas relações dos moradores com o condomínio. Paulo Mesquita é médico e também síndico desse condomínio comercial que fica em frente ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. O médico está no 5º mandato, um trabalho que já dura uma década. Primeira coisa que o síndico tem que ter é que ele tem que ter conhecimento do que ele está fazendo. Quer dizer, administrar um condomínio, seja residencial como comercial, é como administrar uma cidade, que são várias pessoas, cada um com seu interesse, cada um com a sua empresa, cada um com seu modo de operar, e o síndico vai gerenciar o serviço para todos eles. O edifício é composto basicamente por consultórios médicos. Tem garagem, recepcionista e um moderno sistema de vigilância. Se dá um problema na caixa d'água, na escada, no elevador, na parede, é o síndico que tem que resolver. É por isso que ele tem que ter uma equipe também que trabalhe para ele, com ele, dentro do condomínio. Em um condomínio comercial, as coisas são um pouco mais, digamos, tranquilas que os residenciais, porque a atividade é dentro do horário de trabalho, o que muda bastante quando se utiliza do lugar para a moradia. E quando se vive em comunidade, problemas aparecem. E nesse caso, uma boa conversa é a solução. Com a presença do síndico ou em mais algum condômino para evitar o embate pessoal, que daí a coisa acaba derivando para situações pessoais, procurem, né, num campo neutro, que a gente chama, ou no salão de festas, ou mesmo no hall de entrada, para que as pessoas entre si conversem e achem um denominador comum. Numa boa conversa, o pessoal negocia alguns horários, alguns dias, porque sempre tem no outro lado da parede, sempre tem outra pessoa que tem outra rotina e outro compromisso. Neste condomínio no bairro Vera Cruz, o Sérgio é o síndico. Ele é o mediador nessa estrutura que conta com 180 residências e uma grande área de lazer. O condomínio tem praça de esportes, quiosques com churrasqueiras, 2 salões de festas, além de brinquedos, bicicletário e portaria 24 horas. Viver em condomínio, você não está numa casa sozinho, então você depende de vizinhos, você tem que ter uma certa harmonia. E um condomínio como esse é um pouco atípico, porque ele é muito grande. Você também tem que ter uma portaria 24 horas, são controles de quem entra e quem sai. Isso é o asseio do condomínio, por ele ser muito grande, então demanda bastante pessoas, bastante tempo. O valor do condomínio aqui fica na faixa dos R$200. É uma estrutura grande que requer cuidados com gás e o trânsito de pessoas. Como o pessoal sempre diz, ser síndico não é fácil. Na verdade, não é fácil mesmo, mas também não é uma coisa que seja difícil e que não seja assim, é possível que cada um possa experimentar ficar um ano para gerir essa empresa, porque condomínio é uma empresa e tem que ser gerido dessa forma, né?
É papel do síndico tomar medidas mais drásticas quando os problemas não são solucionados no condomínio. Ele é o representante legal e deve seguir as leis e o regimento interno do condomínio. Num primeiro momento, fazer uma notificação extrajudicial e, se for o caso, raras são as vezes, mas existem, e o condomínio compele ao condômino infrator a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no regimento interno. A temperatura já subiu hoje. Nos próximos dias, a máxima deve passar dos 20 graus. Confira mais na previsão do tempo. Previsão de uma quarta-feira com céu encoberto em Passo Fundo durante todo o dia. O sol aparece timidamente, mas as nuvens prevalecem. Mínima de 11, máxima de 18 graus. A quinta-feira também será de céu nublado em Passo Fundo, com as temperaturas um pouco mais altas. A mínima fica na casa de 8 graus e a máxima chega a 21. Os karatecas aqui da UPF, Manuela e Augusto Espessato, subiram no pódio do Campeonato Brasileiro de Karatê que aconteceu em São Paulo. Entre as principais conquistas, Manuela foi campeã das modalidades Kumite Equipe e Fukugo na categoria adulta. Bom, Augusto conquistou o segundo lugar na modalidade Embu e em Kata Equipe. E amanhã o Esporte Clube Gaúcho joga contra o Ipiranga. A partida é válida pela Copa Vianney Carlet e acontece no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 8 horas da noite. É cada vez maior o número de brasileiros que buscam por uma experiência profissional em outros países. De 2013 para 2017, a quantidade de declarações de saída definitiva do Brasil passou de 9 mil para 21 mil declarações entregues à Receita Federal. Veja então quais são os destinos mais indicados para quem busca por essa experiência. Terminando minha faculdade, eu me vi num ponto onde eu precisava de algo mais no meu currículo. Importante é o inglês para um administrador, tanto como outros, né? Mas foi esse meu principal ponto, de eu ir para lá para aprender uma outra língua no tempo mais rápido possível. Assim como Vinícius, muitas pessoas encontram no intercâmbio a oportunidade perfeita para aprender novos idiomas e ainda acrescentar experiências profissionais no currículo. O intercâmbio tem algumas modalidades, na verdade. Tu pode fazer para estudar alguma língua, por exemplo, inglês, francês ou italiano. Tu pode estudar algum curso técnico. Lá, tu quer fazer business, negócios internacionais, dança, por exemplo, a Austrália é um destino que permite isso. Tem intercâmbio de trabalhos voluntários, que esse é na África do Sul, Namíbia, Índia, que é um programa que o pessoal vai para ajudar algum projeto específico. E as possibilidades para quem deseja estudar e trabalhar no exterior são as mais variadas. A gente trabalha com 4 possibilidades para quem deseja estudar e trabalhar. A Austrália, a Irlanda, a Nova Zelândia e o Canadá. Todos esses países, eles têm alguns pré-requisitos, tá? Principalmente a questão da idade, eles aceitam alunos a partir dos 18 anos, né? Esse seria o pré-requisito básico. E além disso, tem um tempo mínimo. Onde eu fiquei, em Dublin, na Irlanda, uma das minhas experiências de trabalho foi no Electro Picnic, que é como se fosse um evento do Tomorrowland, onde tem várias ilhas com cabanas, e eles contratam o pessoal de fora para fazer segurança, para cuidar, para ficar andando lá por dentro. Então, praticamente, eu cuidei um evento, participei do evento e me diverti igual. Os trabalhos, normalmente, eles são na área de serviços, né? Então, são vagas que não são preenchidas na totalidade pelas pessoas nativas do país. E esse aluno ele é remunerado, então ele consegue normalmente se manter no destino. Na Irlanda é onde o intercambista encontra oportunidades sem a exigência de muita burocracia. Eles não têm pré-requisitos muito rígidos em relação a poder ou não ir estudar e trabalhar. Então hoje seria o mais fácil, digamos assim. Já a Austrália é o local recomendado para aqueles que buscam um intercâmbio com melhor custo-benefício. É um país onde você consegue se manter e, dependendo do seu perfil, consegue até retornar o investimento, seria a Austrália. Eu saí daqui com o meu inglês básico, eu achei que eu sabia. E no momento que eu cheguei lá, eu tomei um baque tão grande no primeiro dia
que eu saí de casa, acabou a bateria do meu celular, eu não conseguia voltar, eu não sabia onde era a rua. E eu pensei, eu vou pedir para uma pessoa. E não conseguia falar, e ela não me entendia. Até que eu vi que eu estava falando uma palavra totalmente errada. Mas isso em questão de 2 semanas eu já estava conseguindo falar, entender algumas coisas. E depois de 6 meses, estava tendo diálogo, entendendo qualquer pessoa que eu encontrava. E para quem se sente inseguro de se aventurar em um intercâmbio por conta do idioma, a dica é simples. Vai de peito aberto, não tenha medo e pergunte. Se tu perguntar para alguém, alguém sempre vai te responder, vai te ajudar. Hoje a gente fica por aqui. Você pode rever essa edição à noite em 2 horários, 7h30 e 10h30. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.